Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui na fé que transforma. Muito bom dia a todos, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o seu problema, não importa há quanto tempo você vem a sofrer, a padecer, Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível em o nome do Senhor Jesus. Por isso convido você a unir a sua fé junto com a nossa e através do poder da fé, da oração, Deus, Ele vai responder a nossa oração. Você que está aí doente, você que está aí aflito, angustiado, desesperado, eu estou aqui no altar do Templo dos Anjos, da Igreja Nação Escolhida de Deus, aqui na nossa sede própria, passando aqui para abençoar o seu dia e deixar uma palavra, compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança a você que se encontra aí aflito, talvez passando por problemas no seu casamento, problemas na sua vida financeira, na saúde, na vida espiritual. Talvez você tenha batido em muitas portas e não obteve uma resposta. Eu quero estender esse convite a todas as pessoas para estar conosco domingo agora, às 7 horas da manhã, aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Nós estaremos aqui invocando o Deus vivo, invocando o Deus que prometeu que todo aquele que invocasse seria salvo. Pois talvez você está aí vivendo abaixo de remédios, com um familiar doente no hospital, doenças que os médicos não descobrem a causa. E eu quero convidar você para vir e provar o quão Deus Ele é bom. A Bíblia diz: provai e vede que Deus é bom. É a fé que transforma, é a fé que faz toda a diferença na nossa vida. E quando a nossa fé ela é direcionada a Deus, no nome de Jesus, então certamente essa fé obtém resultado. Não é o pensamento positivo, não é nada disso. É a fé no nome do Senhor Jesus. A fé que cura, que salva, que liberta através da palavra de Deus. Prepare aí o seu copo com água. Deixa eu pegar o meu aqui. Prepare aí o seu copo com água, em nome de Jesus. Aqui do altar eu quero determinar uma bênção, um milagre na sua vida. Você que está aí doente, você que está aí desenganado pela medicina, talvez vivendo abaixo de remédios antidepressivos, enfrentando uma depressão, eu quero convidar você a sair dessa situação através da fé em nome de Jesus. Por isso, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, documentos. Se é um familiar seu, pega aí algo que representa ele, coloca aí pertinho desse aparelho. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te visitar através dessa transmissão, dessa programação, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Ezequiel no capítulo 37, Ezequiel 37, e eu quero que você compreenda essa mensagem de Ezequiel, a qual Deus tem com ele uma conversa. Deus, Ele tem uma conversa com o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é levado ao vale de ossos secos, e ali ele se vê em desespero naquela situação. Talvez você olhe para a tua vida, talvez você olhe para esse problema que vem crescendo dia a dia e parece não ter saída. E a única saída
está na fé, no nome de Jesus. Diz assim, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel, ele é levado pela mão de Deus, o próprio Deus leva Ezequiel a um vale, mas um vale cheio de ossos secos. E Ezequiel observa que aqueles ossos já estavam ali há muito tempo, já estavam ressecados, já fazia muito tempo que aqueles ossos já não tinham mais vida. Talvez é assim que você vê a sua vida. Talvez há muito tempo você já vem sofrendo com esse problema. Talvez há muito tempo você vem passando por essa situação. Talvez você já até acostumou a viver debaixo de remédios, já se acostumou a padecer, viver na mão de médicos. E Deus, ele leva Ezequiel olha e vê que aqueles ossos que estavam ali, já fazia muito tempo. Humanamente falando, já não havia mais esperança de vida, já não havia mais solução para aquele problema. Seria impossível aqueles ossos, aqueles cadáveres, aqueles corpos secos que estavam ali, seria impossível voltar a ter vida. Talvez é assim que você olha para a tua saúde, para a tua família, para a tua vida financeira. Talvez você diga, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais como. O melhor é se conformar, o melhor é deixar a si mesmo, porque essa é a vida, esse é o sino, é o karma, é o meu destino. Talvez você acredita no destino, talvez você está aí acreditando que esse é o seu destino, de sofrer, de padecer. Talvez você acredita que esse é o destino de você viver nessa humilhação. Ezequiel, quando é levado pela mão de Deus, naquele vale de ossos secos, ele observava aquilo com espanto. Talvez você está observando a sua vida e acreditando que também não tem saída. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus pergunta para Ezequiel. Ezequiel observando aquele vale de ossos secos, observando aquela situação, e Deus pergunta para ele, vem cá, filho do homem, por acaso é possível esses ossos voltarem a ter vida? Deus pergunta para Ezequiel, você acha que é possível eles voltarem a viver, a reviver? Deus está perguntando para você, será que é possível você voltar a viver? Será que é possível você voltar a ter saúde? Será que é possível você voltar a ter paz? Você voltar a ter a alegria que outrora você tinha? Aqueles ossos que estavam ali no vale, outrora eram pessoas com vida, pessoas que caminhavam, pessoas que andavam, pessoas que tinham neles o Espírito de Deus, o fôlego de vida. Mas agora Ezequiel só vê um monte de ossos. A Bíblia fala que era muito numeroso. E Deus pergunta a Ezequiel, vem cá, pode por acaso estes ossos reviverem? Pode por acaso o seu casamento reviver? Pode por acaso a sua alegria reviver? Pode por acaso a sua vida financeira reviver? O seu sonho, o seu projeto? Talvez você teve tantas perdas que hoje você se vê
no vale de ossos secos, sem nada, sem esperança alguma. Mas Deus leva Ezequiel lá para mostrar a Ezequiel que ele é especialista nas causas impossíveis. Não importa como você vê essa situação, como você vê esse problema. Muitas pessoas agora começam a aumentar os remédios. Pessoas agora, final de ano, perto do Natal, Ano Novo, elas começam a entrar em desespero, porque olham para trás, olham para a sua vida, que não foi um ano fácil, não desenvolveu, talvez não conquistou, não conseguiu alcançar a meta que havia feito, e aí ela entra em depressão, entra em desespero, e parece que não tem saída. Deus está perguntando: pode por acaso você voltar a reviver? Pode por acaso você voltar a ter paz, ter saúde, ter uma família abençoada? Você que um dia serviu a Deus, um dia você teve o Espírito de Deus, você que um dia talvez esteve aqui como eu no altar agora, pregando, falando da grandeza desse Deus, e hoje você se encontra como aqueles ossos, sem vida, sem ação alguma, sem nenhuma esperança ou expectativa de vida ou de mudança, talvez só esperando a morte chegar. Muitas das vezes tem pedido até mesmo que a morte viesse. Quantas são as vezes que você talvez deitou e pediu a Deus que não acordasse mais? Porque você olha para a sua casa, você olha para o seu casamento, você olha para a sua família, você olha para os seus filhos e você não vê esperança alguma. Talvez enfrentando um vício, talvez você está aí enfrentando um vício e já fez de tudo para largar desse vício. Tudo que lhe disseram você já buscou, mas continua aí, cada vez pior. Às vezes para 2 dias, 3 dias, mas quando tem a recaída, vem pior. Talvez você parou com o vício 1 mês, 3 meses, 6 meses, mas quando você teve a recaída, voltou pior ainda. E Deus está dizendo: pode por acaso voltar a reviver? A fé que transforma é a fé viva, a fé verdadeira, a fé voltada na palavra de Deus, a fé naquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Eu digo a você que sim, existe sim esperança de vida para você, existe sim esperança de uma mudança, de uma transformação para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Mesmo que você não acredite, mesmo que as pessoas que estão na sua volta não creiam que você pode mudar, mas Deus, Ele pode. Deus, Ele pode e quer. Por isso Ele está ali fazendo você ver que você se encontra num vale de ossos secos. Talvez os ossos secos que você vê são os problemas da sua vida, são os problemas da sua família, da sua saúde, esse exame, esse diagnóstico que você pegou e tirou o seu chão. Você se entregou, se rendeu, mas Deus está dizendo: pode por acaso reviver? Olha só o que o profeta Ezequiel disse. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Deus sabe todas as coisas. Deus não só sabe todas as coisas, como Ele pode todas as coisas. Se você entender que a vida, a morte, o milagre, a mudança, a transformação está no poder de Deus, nas mãos de Deus está a força e o poder. Por isso eu convido você a sair desse vale de ossos secos. Convido você a sair dessa situação
dessa prostração, dessa tristeza, dessa angústia, dessa derrota, desse fracasso, dessa humilhação. Talvez você esteja até mesmo vivendo dentro de uma igreja, dentro de uma religião, mas você e a sua vida parece um vale de ossos secos. Não há vida, não há paz, não há esperança, não há sentimento algum, senão o sentimento do fracasso, da derrota, do desânimo, da perda, da decepção, da humilhação. Talvez você se conformou com isso. E Deus está dizendo: pode por acaso reviver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas. Será que você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Será que você acredita que Deus pode transformar essa situação, voltar a te dar vida, a te dar saúde, a te dar esperança? Então ele disse: disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, para de olhar para esse problema, para de olhar para esses ossos secos e profetiza para eles, fala com eles, fala: assim diz o Senhor, ossos secos. Veja que Deus chama a atenção de Ezequiel para que ele parasse de olhar para a dificuldade, para que ele parasse de olhar para o impossível e começasse a olhar para o milagre, para o poder. Então, quando você olha com olhos de não tem jeito, é impossível, não adianta, e confirmar ainda esse fracasso, talvez profetizando o mal, Deus, ele disse: profetiza para esses ossos, profetiza para esse problema. Veja que o Senhor Jesus, outrora, descendo do monte, ele desce para apanhar um figo e não havia nada naquela figueira. Então ele olha para aquela figueira e profetiza para ela: nunca mais nasça fruto de ti. Aqui Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para esses ossos, profetiza para a sua casa, profetiza para a tua família, profetiza para a tua vida financeira, profetiza, fale, declare, determine: assim diz o Senhor. Vida financeira comece a mudar a partir de agora, saúde seja restaurada a partir de agora, o casamento seja restaurado, seja transformado. Então Deus fala para Ezequiel: para de olhar para o problema e comece a determinar, comece a falar em meu nome, fale no nome de Jesus. E ele disse: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus falou: Ezequiel, fala para esses ossos que eu vou colocar neles o meu Espírito e eles irão viver. Fala para eles, fala para esses ossos, fala para esse problema que o Espírito de Deus vai entrar e vai voltar a ter vida. Fala para essa doença: doença, sai do meu corpo, porque o Espírito de Deus entra e me dá saúde. Essa tristeza, essa angústia, em nome de Jesus. Mas pare de aceitar esse problema. Talvez você está aí nessa área de desconforto, mas aceitando. E ele disse: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor. Olha, veja que Deus não apenas disse para Ezequiel: fala para eles ter vida, fala para esses ossos, fala para esse monte de corpo seco que eles vão reviver. Não diga que crie tendões, que crie carne, que crie pele. Então veja que Deus foi detalhista na hora de reviver aqueles ossos.
de trazer à vida aqueles ossos. Seja mais detalhista naquilo que você quer. Seja mais detalhista em palavras. Eu quero um milagre. Que milagre você quer? Eu quero uma mudança na minha família. Que mudança? Pastor, eu quero que o meu marido seja livre das drogas, que ele largue a bebida, que ele largue a amante. Eu quero que a partir de hoje a vida financeira venha a ser transformada. Então dê detalhes, fale com detalhes aquilo que você quer, profetize com detalhes, não jogando ao vento, mas com direção. A nossa fé, ela tem que ter direção. Se você quer algo grande de Deus que aconteça na sua vida, então dê direção a essa palavra, dê direção a essa profecia, dê com detalhes. Eu falo sempre, se você está buscando um trabalho, fala para Deus: Senhor, o trabalho que eu quero é assim, é dessa forma, quero trabalhar desse horário, naquele horário. Pastor, mas é loucura. Não, isso chama-se fé. Isso chama você ter cuidado com os detalhes quando você pede. É quando você quer, eu quero, Deus, eu quero que o Senhor me dê um automóvel para mim ir para a tua casa te servir, para mim buscar o Senhor. Mas você não fala para Deus que automóvel você quer, a cor que você quer, os bancos que você quer. Veja que Deus fala para Ezequiel: fala para esses ossos secos que eu vou criar neles tendões, que eu vou colocar neles a carne, vou colocar neles a pele e eles viverão. Não foi apenas, vivam, volte a viver. Teve ali palavra de detalhes. E é isso que nós precisamos usar na nossa fé. A Bíblia diz: se você pediu e não recebeu, é porque pediu mal, pediu errado. Por isso que eu convido você a vir estar conosco. Venha aprender mais sobre a fé, sobre a conquista de Deus na nossa vida, sobre a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Deus, Ele não faz acepções de pessoas, mas são poucas as pessoas que têm tido esse ensinamento. E aqui na nação nós temos ensinado as pessoas a buscar a Deus de verdade, a falar com Deus sem barreiras, porque Deus, Ele não faz acepções de pessoas. Venha também buscar essa fé que transforma. Venha estar conosco, aprendendo a viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. As pessoas irão dizer que isso é loucura. Deus sabe o que você precisa. Se Deus soubesse, e ele não diria para Ezequiel: fala dessa forma. Deus simplesmente podia dizer: Ezequiel, está aqui, está tudo vivo. Mas Deus quer que você entenda que o poder do milagre, o poder da mudança, o poder da transformação está na nossa fé, está na forma que nós agimos, na forma que nós pensamos, na forma que nós falamos. Então Deus disse a Ezequiel com detalhes: diga a esses ossos que eu vou colocar neles o tendão, eu vou colocar neles a carne, eu vou colocar neles a pele, e eles vão reviver. Diga para esse problema: miséria, você vai sair da minha vida, da minha casa, da minha família, porque a partir de hoje Deus vai colocar prosperidade, Deus vai abrir portas extraordinárias, a vida financeira vai começar a fluir, a minha casa vai ter paz, essas brigas não irão mais prevalecer dentro do meu lar, essa doença saia do corpo agora, porque Deus coloca saúde, Deus coloca vigor. Fale com detalhes, agora com ousadia. É isso que a fé faz. Muitas pessoas, elas estão dentro de igrejas, vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, porque a oração delas é uma oração de, podemos dizer, oração de miséria. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Deus disse: fala, declara, determina. Veja que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: eu sei que pode, mas eu quero que você declare, que você determine. E é essa a diferença. Deus, Ele pode todas as coisas, mas Ele quer que você tome uma atitude, que você confie no nome do seu Filho Jesus Cristo, que você peça no nome de Jesus,
porque a Bíblia diz: todo o que pede, recebe. Eu não sei há quanto tempo você está aí, mas eu vou determinar, eu vou profetizar na tua vida o milagre, a cura, a libertação, o fortalecimento. Agora, eu quero que você venha estar conosco, eu quero que você venha fazer parte dessa família dos escolhidos de Deus. Eu quero que você esteja, não importa se você tem religião ou não tem, eu quero que você nunca esteve conosco, venha nos fazer uma visita. Domingo agora, 7 horas da manhã. Pastor, 7 horas da manhã? 7 horas da manhã. Vem estar conosco. Vem estar conosco. Para o mundo você já fez coisa muito mais difícil do que levantar às 7 horas da manhã. Já passou uma madrugada toda. E se você quer de fato uma mudança, você quer sair dessa situação, eu quero que você esteja conosco domingo, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. Nós estaremos invocando esse Deus, estaremos determinando. Ainda a Bíblia fala que o final seria melhor do que o começo. O ano não acabou ainda, o ano não terminou. Aqui, quando Ezequiel chega no vale de ossos secos, estava tudo acabado, estava tudo terminado, não tinha mais. E mesmo assim, Deus, através da palavra de Ezequiel, eles reviveram. O ano não acabou. Eu tenho certeza que ainda você pode profetizar na sua vida, que ainda você pode determinar na sua vida uma mudança. Pastor, eu não tenho essa fé. Então venha, porque nós vamos profetizar. Nós vamos determinar na sua vida que ainda esse ano você volte a reviver. Você venha a ter o melhor final de ano da sua vida, o melhor Natal, a melhor virada do ano, até porque a virada do ano acontece aqui na nação. O melhor lugar para você terminar o ano e começar o ano é aqui na nação, na vigília. E eu quero que você venha estar conosco nessa vigília. Será a vigília do Abre Caminhos. Será a vigília do Abre Caminhos. Será um ano de caminhos abertos. Assim como Deus disse a Moisés: o que tem nas mãos, e estende o teu cajado. E Moisés, ele obedeceu, e o mar se abriu. Assim também, na virada do ano, nós vamos determinar que os caminhos vão se abrir. 2026 será o ano dos caminhos abertos. 2026 será o ano da autoridade. Vamos receber de Deus autoridade. A Bíblia diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. O que é poder senão autoridade? Deus estava dando agora a Ezequiel poder, autoridade, para ele falar. E o que ele falasse viesse a acontecer. E isso tem que estar na nossa vida. O que nós falamos tem que acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não cai ao chão e nem volta vazia. Por isso eu convido você, você que é só um religioso, você que é apenas um conhecedor da palavra, conhece, mas não tem experiência. Você conhece, mas não viu a manifestação de Deus na tua vida ainda. Você conhece as Escrituras, mas nada acontece na tua vida, porque você acha que esse é a tua cruz, esse é o teu sina, é o teu karma, esse é o seu destino. Pois eu digo a você, vem estar conosco, participe com a gente aqui, domingo agora, 7 horas da manhã. Eu tenho certeza que você vai sair daqui profetizando bênçãos na sua vida, não só profetizando, mas determinando e recebendo e vendo aquilo reviver novamente. Você vai parar de buscar nos outros revelação, profecia, porque nós somos, todos nós que cremos no Deus vivo, no nome de Jesus, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E é isso que eu quero que você venha aprender. Domingo agora, 7 horas da manhã. Se você, pastor, não, meu problema é muito grave, meu problema é muito sério, eu preciso de um atendimento, venha, marque o atendimento com a gente, eu quero te atender. Eu atendo você qualquer hora do dia, qualquer hora, não importa. Mas o que eu quero é que você saia dessa situação, que você saia desse problema, que você comece a viver pela fé, a fé que transforma, a fé que muda. E ele disse:
Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso aos seus ossos. Então, quando a gente profetiza, Deus, Ele nos dá essa ordem, Deus nos dá essa autoridade de profetizar, a coisa acontece, a mudança acontece, o milagre acontece. É impossível você pisar nesse lugar que não haja uma mudança na sua vida. Eu sempre falo, se você encontrar qualquer pessoa aqui da nação, que a vida dela não mudou, é porque ela não quer mudar, é porque ela não aceita a palavra, é porque está aqui apenas fazendo. Mas se você quer uma mudança, se você ouvir a palavra, colocar em prática, você vai ver resultado na tua vida, porque a nossa fé é a fé do resultado, a nossa fé é a fé que transforma, a nossa fé é a fé que muda, é a fé no Senhor Jesus, é a fé no Deus vivo, aquele que disse: profetiza, fala para esses ossos. É esse Deus que nós queremos lhe apresentar. Se você deseja ter uma experiência com esse Deus, se você deseja ter uma experiência com essa fé sobrenatural, a fé que transforma, não a fé da emoção, não a fé do sentimento, porque a fé não me dá sentimento, a fé me dá certeza, a fé me dá alegria, a fé me dá autoridade para olhar para aquele problema e falar: em nome de Jesus, eu digo a esse problema que ele saia e dê lugar agora ao Espírito de Deus na minha vida. Então ele disse: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então veja, Deus fala, profetiza que vai haver tendões, que vai haver carne, que vai haver pele. Ezequiel começa a profetizar, ele diz: eu vi os tendões nascendo naqueles ossos, eu vi a carne crescendo em meio àqueles ossos, tampando os ossos, e eu vi a pele cobrindo aquela carne, mas ainda não tinha o espírito de vida. Então você vai começar a ver a palavra de Deus se manifestar na tua vida. Quando você entender isso, quando você começar a declarar, a determinar, você vai começar a ver o milagre diante dos teus olhos, eles se manifestando, porque Ezequiel viu. Você vai ver dia a dia a sua família sendo transformada, as pessoas irão ver: olha, do jeito que você falou está acontecendo, porque é assim que acontece na nossa vida. Eu sempre falo, nós estamos hoje aqui na nossa sede própria, isso aqui é fruto de profecia. Eu profetizei, Deus disse: profetiza, declara como você quer. Eu chegava aqui, terreno vazio, era só mato. Eu dizia: Deus, eu quero aqui vai ser a nossa sede, aqui vai nascer a sede da nação escolhida, aqui vai ser o lugar onde nós iremos adorar e servir a Deus. E nós fomos vendo aos poucos o fundamento, fomos os tijolos levantando, e hoje nós já estamos aqui, buscando esse Deus. E é aqui que eu quero convidar você, para você venha estar conosco no lugar onde eu profetizei que seria a casa de Deus. Humanamente era impossível, éramos motivo de chacota, de zombaria, mas e aí? A palavra de Deus não cai ao chão. E eu quero profetizar na sua vida, eu quero determinar na sua vida também, e quero que você venha aprender também a determinar, a usar a sua fé, que você venha usar a fé que transforma, a fé que muda, a fé que faz toda a diferença. Não é um sentimento, não é um pensamento positivo, mas é a palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito, lá no versículo 9 diz: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus fala agora, o Ezequiel, agora, você já viu que você profetizou,
e os tendões apareceu, a carne apareceu, a pele apareceu, mas ainda estão mortos. Agora, profetiza que o Espírito entre neles agora. Tem muitas pessoas que elas profetizaram um milagre, uma cura, até foram curados. Talvez você é uma dessas pessoas, que um dia você falou e você conquistou aquilo que você falou, mas você continua sem vida. Você continua ainda aquela pessoa fria, morna, melhor dizendo, como se estivesse morta espiritualmente. Talvez falta aí o Espírito de Deus. Você já até recebeu algum milagre, mas ainda não recebeu o Espírito de Deus. Então Ezequiel, ele vai profetizar agora para que o Espírito de Deus entre naquele corpo morto. Não adianta você receber milagres, receber cura, receber prosperidade, se você não tiver o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver na sua vida. Por isso, eu convido você, não só para vir receber um milagre, uma cura, uma prosperidade, restauração no casamento, na família, a libertação do filho nas drogas, mas eu convido você para receber o Espírito de Deus. Porque o homem que tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz, os nascidos de Deus vencem o mundo. Quando nós nascemos de Deus, recebemos o Espírito Santo, nós temos dentro de nós o próprio Deus. E quando nós falamos, é o próprio Deus falando pela nossa boca, sem depender de ninguém, sem querer depender de ninguém, ou precisar de alguém. Você vai orar, você vai profetizar, você vai buscar, porque você aprendeu, você entendeu que Deus, ele não faz acepções de pessoas. Deus, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam andar no caminho de Deus, aqueles que buscam a fazer a vontade de Deus. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Assim tem muita gente. Tem muitas pessoas que fazem parte do exército de Deus. Tem muitas pessoas que até carregam o nome de Jesus, mas se sentem exterminados, se sentem derrotados, se sentem fracassados, injustiçados. Pessoas que se sentem vazio, incompleto, porque precisa do Espírito de Deus. O estar dentro da igreja não garante que você é de Deus ou que você tem o Espírito de Deus. Aqueles ossos que Deus mostra para Ezequiel, era o povo de Deus. Era o povo de Deus que se esfriou, que se afastou do caminho de Deus. Era o povo de Deus que havia se rebelado contra o próprio Deus, deixando de crer e obedecer à palavra de Deus. E assim tem muitas pessoas. Talvez você está aí dentro de uma igreja, mas você está pior do que quem está lá no mundo, lá fora. Deus está dizendo, se o meu Espírito, ele voltar a entrar em você, você vai reviver, você vai ter vida. Creia nisso. Se você se encontra aí vazio, sem vida, sem esperança, se sente exterminado, derrotado, fracassado, vem estar conosco. E não importa se você tem religião ou não tem. Nós não estamos aqui pregando religião. Estou apresentando a você uma fé que transforma, uma fé que muda, a fé que muda a nossa vida. E essa fé é através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Convido você a fazer parte da nação, fazer parte dessa família que vem vencendo. Venha, tenho certeza que se você vir e você observar a palavra, se você der ouvidos, como Ezequiel deu ouvidos à voz de Deus e obedecer, você vai ver mudança, transformação na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu estou muito fraco. Pastor, eu estou desanimado com tudo e com todos. Já pensei em dar cabo da minha vida, pastor. Olha, já tentei tirar minha vida várias vezes. Olha,
eu quero determinar, eu quero profetizar na tua vida, que a partir de hoje você tenha vida e força para buscar esse Deus. Acredite, em casa aí, nesse quarto fechado, nesse mundo fechado que você vive, cercado da solidão, não vai mudar. Tome uma atitude de fé e venha estar conosco. Venha estar conosco nesse domingo, às 7 horas da manhã. Eu estarei aqui nesse altar, determinando uma bênção na sua vida, um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Tá certo? A Igreja Nação Escolhida de Deus, ela fica aqui, bem no centro de Ascurra, a nossa sede própria. Fica aqui, ela fica atrás da Via Cred, ao lado do Colégio Domingos Sávio. Se você vir pela BR, você entra pela BR aqui, na primeira à esquerda aqui você vai entrar e vai chegar até a igreja. O acesso é muito fácil, tem a localização da igreja. Se você é de Indaial na Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Convido todo o povo de Indaial a estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, exceto domingo agora, dia 14, nós estaremos realizando a reunião lá no Jardim Botânico em Timbó. Estaremos com toda a igreja lá no Jardim Botânico em Timbó, realizando uma reunião especial lá, uma confraternização. Mas o mais, domingo, 9 horas da manhã, Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Se você quiser saber mais sobre a igreja, pode mandar sua mensagem, pode enviar ali pelo Messenger, chama a gente aqui pela rede social, e nós vamos estar te auxiliando para que você venha chegar até a nação escolhida de Deus e receber essa fé que transforma, essa fé que muda a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, deixa eu pegar o meu aqui, em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Eu quero determinar agora um milagre na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento, para te louvar, te glorificar, te exaltar, reconhecendo, meu Pai, que o Senhor sabe todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita agora, meu Pai, essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, desesperada, desesperançosa, talvez se sentindo, meu Deus, exterminada, derrotada, fracassada, talvez não vendo nenhuma expectativa de vida ou esperança, meu Pai, de uma mudança. Meu Deus, visita agora essa criatura que se encontra doente no fundo de uma cama, vivendo abaixo de remédios, talvez o familiar que se encontra na UTI, na CTI. Meu Deus, toca com as tuas mãos poderosas para curar, para libertar. Consagra, meu Deus, consagra essa água, coloca nessa água o teu poder e a tua virtude. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela volte a viver, que ela reviva, meu Pai, a saúde, a família, a prosperidade, a paz. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, que todo mal que age na vida dessa pessoa seja arrancado, esse câncer, esse tumor, esse diabetes, essa leucemia, seja agora anulado no corpo dessa pessoa, essa bactéria que dá vida a essa doença, seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, pois eu profetizo em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado desse câncer, desse tumor, esse diabetes, essa leucemia, essa pressão alta, seja agora curado em nome de Jesus. Essa dor que essa pessoa sente pelo corpo, essa dor na coluna, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Deus, toca para curar e para libertar, para que fique sabido que a tua palavra não caia ao chão, pois eu determino em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, porque sei aonde chega essa oração, chega também um milagre, chega a cura, a libertação,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água e seja curado, seja liberto, seja livre de todo esse flagelo, em nome do Senhor Jesus. Estendo o meu convite para você, estar conosco, domingo agora, aqui na nossa sede, 7 horas da manhã. Esteja com a gente, se você quer uma mudança, se você quer voltar a reviver, voltar a ter vida, voltar a ter paz, voltar a ter saúde, voltar a ter o Espírito Santo. Você, ex-obreiro, ex-evangelista, você que um dia serviu a Deus e hoje você está aí na mão do diabo. O diabo está pisando, fazendo de você capacho, pisando. Venha dar um basta a esse sofrimento. Venha estar conosco. Você que está aí no fundo do poço, você que está com todas as portas fechadas, é você que Deus está chamando para você provar o poder dele. Venha provar essa fé que transforma. Venha provar, venha buscar essa fé que transforma. Se não for pela sua fé, será pela minha fé. Mas a sua vida será transformada em nome de Jesus. Venha, ouça, pratique o que você recebe aqui e veja diante dos teus olhos o milagre acontecendo em nome de Jesus. Tá certo? Dia 31 de dezembro, a vigília do Abre Caminhos será a maior e a melhor vigília que você já passou. Acredito que essa vigília será melhor do que todas as outras. É a 7ª vigília da nação escolhida de Deus. 7ª vigília da nação escolhida de Deus. E eu quero que você esteja conosco. 6ª ou 7ª, né? E você vai estar conosco, em nome de Jesus. Tá certo? Dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, eu quero você com a gente aqui na vigília. Essa vigília será um divisor de águas na nossa vida. Nós iremos terminar o ano na presença de Deus e vamos iniciar o ano determinando que, assim como o Mar Vermelho se abriu, 2026 será o ano dos caminhos abertos, será o ano da autoridade, será o ano que nós vamos estender a nossa fé e o mar vai se abrir, os caminhos vão se abrir em nome de Jesus. Pode ter certeza que será o melhor ano da sua vida. O ano ainda não acabou, acredite, o final será muito melhor do que o começo. Por isso, esteja conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Faça parte desse ministério, faça parte dessa família. Essa é a família da fé, a fé que transforma, a fé que muda, está aqui. Venha buscar em nome de Jesus a mudança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus.